Salmo 9,6, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Não sei se você reparou, mas normalmente a gente canta esse salmo, e o Salmo 95 e o 98, normalmente, na Páscoa. E a gente canta isso no Natal também, ocasiões especiais em geral, lembrando a gente que o reino é do Senhor. Cara, deixa isso ser sobre Cristo. Vamos pensar assim, Cristo nasceu. O Deus Todo-Poderoso fincou os seus pés na história. Esse é o motivo do nosso cantar hoje. Ele nasceu entre nós. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Dia após dia, proclamai a sua salvação. Anunciai a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são apenas ídolos, mas Yahvé fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias da terra, dos povos, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adonai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele, todos os habitantes da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Ruja o mar e tudo que nele existe. Exulte o campo e tudo que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Vamos ao evangelho de hoje. Beijo. Perdão, gente. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 1 ao 20, né? Lucas capítulo 2, vamos ler do 1 até o 20. Aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Dois, 1 ao 20. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado.
Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, que era da linhagem e família do rei Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estava lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, haviam pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos os que lhes havia dito. Contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos, podem se assentar? Quero chamar aqui na frente Hoje nós temos um preletor internacional. Que é o membro ausente mais presente dessa igreja. E fica lá no Rio Grande do Sul, trabalhando e servindo aqui ao mesmo tempo. Coração aflito, doido para voltar para casa, para BH. Está sempre querendo estar com vocês. E eu falei, cara, tem que aproveitar essa vinda sua aí, para você dar um presente de Natal para nós aí. Aí, enfim, teve que ser a palavra do Natal. Estenda suas mãos para cá, vamos orar, abençoar a vida dele. Pai, obrigado pelo Jader, Senhor. Obrigado porque o Senhor já falou, mexeu muito com as nossas vidas, ó Deus, através da vida dele. Que isso continue acontecendo e no mesmo espírito o Senhor possa atuar aqui nesse lugar, ministrando sobre nós o Evangelho a respeito do Natal, transformando as nossas vidas. Fala com a gente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Quer puxar mais? Não, tanto faz. Só para aparecer no vídeo. E aí, vocês estão bem? Natalzinho, quem é que engordou mais de 4 quilos aí de ontem para hoje? Já deu para dar uma enchida? Cara, é incrível. Minhas tias prepararam a ceia de Natal ontem. E o objetivo delas era fazer menos comida, porque sobrou muito ano passado. Cara, e se sobrou para 3 refeições hoje, imagina o que foi ano passado. É um tempo de muita fartura, cara. É um tempo que a gente não para. E nós mineiros ainda mais, né? Que a gente tem um dedo bom para poder encher uma panela. É um negócio de louco, assim. Tem sido um tempo interessante esse movimento. É estranho para mim, e acredito que é estranho para um monte de gente.
estar ligado a uma galera, estar ligado a um povo, estando em espaços físicos diferentes. E esse desafio, Deus posicionou isso, propôs para a gente, vai fazer um pouco mais de um ano. Início do ano que vem faz um ano, né? Se eu não me engano. E tem sido um aprendizado, uma jornada assim, incrível, que só é possível porque há acolhimento. Há alguém que chegou e falou assim, não, a gente topa ser igreja nessa doideira assim também. E vamos caminhar junto. E no meio disso, cara, entendi que é para eu caminhar em direção a um pastorado. Vamos trabalhar com isso junto também, nesse contexto todo atravessado. Eu falei com algumas pessoas, assim, perguntando, Jara, como é que você vê esse negócio, assim, nesse movimento? Eu falei, eu não estou entendendo muito bem, mas eu sei quem está chamando é Deus. No fim da caminhada, chegando lá, a gente vai olhar para trás e vai entender. E eu estou falando disso, gente, estou interagindo um pouco mais nesse sentido, porque tem muito a ver com o que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa tarde. Vai ser bem breve mesmo, e trouxe café, então não vai ser mais não. Vai ser tão breve, não. Mas eu estou tremendo. Mas é um pouco sobre isso, sobre o efeito menino Jesus na humanidade. O quanto que nós somos um povo de tantos lugares, pensamentos, jeitos, interações distintas e conectados sobre um mesmo teto, no mesmo lugar, por conta de algo muito maior do que nós mesmos. Enquanto o pastor lia o evangelho de hoje, me chamou um pouco a atenção a abordagem de Lucas, quando ele vai descrever sobre o nascimento de Jesus. Eu achei interessante que quando ele vai falar que Jesus nasceu, ele diz assim, e aí Maria foi para lá, teve o filho, o menino nasceu, ela botou num pano e pronto, e colocou no berço. Ele colocou, acho que um versículo, ele foi muito objetivo. O menino nasceu, ponto. E aí ele descreve a interação dos pastores com os anjos com uma riqueza de detalhes, você consegue perceber a iluminação, a fumaça no lugar, enquanto ele vai falando, você vai sentindo um pouco aquela glória. E esse é o movimento que Lucas tem nos chamado para observarmos sobre o que nos diferencia do processo, o efeito, o impacto que a presença de Jesus, o seu nascimento, provocou na humanidade. Foi um menino que nasceu num lugar muito fora de mão, que foi num curral. Ele nasceu ali porque não tinha lugar para acolhê-lo, ninguém ali poderia oferecer um acolhimento para ele, e ele então nasce num curral do lado de alguns animais, super higiênico, né, para um parto, um lugar assim super apropriado para um parto, né, completamente. Então, assim, ele vem e a história desse menino impacta um grupo de pastores que impacta uma comunidade de pastores muito grande. No princípio, Deus criou todas as coisas. A gente começa a história ali. O nascimento de Jesus, o impacto de Jesus, ele vem porque há uma necessidade de modificar uma estrutura no universo humano que foi provocada por algo lá no início. No princípio, Deus criou a história, fez história, criou todas as coisas, organizou, fez a perfeição. Fez a humanidade como uma extensão do amor da Trindade, um transbordar do amor da Trindade, para compartilhar com uma coisa criada aquilo que era dela mesma, da própria Trindade, e fez então a humanidade à sua imagem e semelhança. E naquele processo de transbordar do amor, fez o Senhor o homem e a mulher, e os colocou no jardim, e ali se relacionava com eles. Por que eu estou voltando um pouquinho na história? O nascimento de Jesus ele é um impacto gerado direto por conta de algo que aconteceu ali. Nós precisamos ser salvos. A mensagem de salvação e de esperança não é sobre doação de comida, não é sobre doação de dinheiro, não é sobre ajudar um pobre a não ser pobre hoje. A gente não está falando disso. A salvação de
Jesus ali, ela não é sobre uma transformação temporária e mundana. É algo que nenhum outro poderia fazer. Há algo que corrompeu a humanidade. E esse algo, essa estrutura, essa desconexão de Deus, é o que nos movimentou para outra rota. Quer que troca? Será que bateria? E aí eu fico olhando a própria história. As pessoas vão se achegando, vão construindo, vão vivendo, o Senhor vai salvando, o Senhor vai libertando. No início, o discurso de salvação estava muito ligado à vida mesmo, assim, ser salvo de alguém me matar. Né? Então, o povo de Israel ser salvo da fome, ser salvo da escravidão, ser salvo da miséria, ser liberto da mão dos inimigos que vinham com a espada sobre eles. E Deus didaticamente ensinava para o povo: vocês não têm como se salvarem. Vocês precisam de alguém mais forte para restaurar a vida de vocês. Nós nos juntamos aqui porque nós recebemos um prêmio que nenhum de nós era capaz de dar a nós mesmos. A gente não conseguiria fazer uma troca de presentes em que o valor desse presente algum de nós conseguiria pagar. Não sei vocês, mas ontem inventaram um tal de amigo desapego lá na casa da minha tia. Não sei se vocês tiveram alguma experiência. Eu acho que o André teve, né, André? O amigo oculto ontem, né? A gente tem essa prática da troca de presentes. O presente é um dos símbolos clássicos do período de Natal. Dar a alguém algo que ele não tinha, algo de valor, e algo que talvez custe. E aí a gente vai inventando todas as movimentações, e como que é incrível quando a gente entende isso. Os cristãos, eles têm uma perspectiva diferente do Natal. Não é um momento específico só para a solidariedade, para o cuidado com a humanidade, mas é um momento de retorno para o maior presente de todos, Jesus Cristo. Naquela manjedoura, naquele lugar, sem condição alguma de conseguir garantir proteção a um bebê, ou uma mulher que se fez extremamente vulnerável ali, inclusive, para pegar doenças, bactérias, algumas coisas, não era um lugar apropriado para isso, ela estava arriscando-se também. E essa história causa um impacto, porque nós sabemos do que estamos sendo salvos. Eu não sei se você já fez isso, eu acho que eu já contei aqui uma vez. Tem uma vez que eu caí na ideia de orar e pedir a Deus um negócio. Gente, Deus costuma responder, tá? Quando a gente pede para Ele. Tem uma vez que eu fui pedir a Deus, nasci dentro da igreja, vivi muita coisa, e eu estou ouvindo falar desse negócio de salvação. Eu queria entender do que eu estou sendo salvo. Me mostra de que eu estou sendo salvo. Rapaz, o que Deus fez? Ele não me mostrou a pobreza, ele não me mostrou a desigualdade, isso era uma coisa que eu já via. Ele não me mostrou a violência do coração do homem, ele não me mostrou a maldade do outro. O que ele fez foi pegar meu coração e colocar para fora. Está vendo isso aqui que você se tornou? Não era para você ser assim. Eu não te fiz assim. Esse peso que você carrega, essa estrutura que te destrói, te consome, te puxa para um lugar infernal, não é para esse lugar que eu te criei. Eu estou te salvando da morte que puxou você. Isso é a estrutura que não existe em nenhum outro lugar. O Natal nasceu no planeta inteiro. Hoje sai a reportagem, acho que no G1, você vai vendo assim as pessoas celebrando o Natal, os cristãos em Damasco lá, as crianças vestidas de Papai Noel lá, celebrando o Natal. Na Ucrânia, o pessoal fazendo frente lá. Enfim, em muitos lugares, uma manifestação cristã da realidade do Natal, que muitas vezes a gente se esquece de que o objetivo disso que a gente está vivendo hoje é uma jornada que esse menino vai viver até a Páscoa. E é o que eu quero convidar vocês nessa fim de tarde,
para a gente se colocar no lugar de quem percebeu o ponto de virada. Porque Deus nasceu de novo outra vez. No princípio, e quando nasce, ele renova as coisas. Ele faz tudo novo. Há caminho possível para qualquer coisa. Gente, não tem uma coisa que você coloque diante de Deus que Deus fala, isso não tem jeito de mexer. Não há nada em você que Deus vira e fala, essa carga é pesada demais. Realmente você chegou num buraco que nem eu para te salvar. Não tem como. O salmista fala isso. Sobre Deus o sondar, se eu tomar as asas da alvorada, se eu for habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor ali também estará. Não tem lugar para a gente correr de Deus. Não adianta, ele está lá no meu quarto à noite, ele está lá dentro daquele banheiro, ele está lá naquela festa que eu resolvi ir com a minha namorada, ele está naquele momento de intimidade, ele está naquele momento de comunidade, ele está na igreja, ele está comigo o tempo todo, vivendo e me salvando a cada dia de mim mesmo. Porque nós não fomos feitos para viver de acordo com o que nós desejamos exclusivamente. Nós somos feitos para viver a partir dele, numa integração e numa relação. Nós não conseguimos, a nossa estrutura não é uma estrutura de me dar tudo o que eu quero. Me dá tudo, gosto muito, quero viver de tomar café. Não dá, eu tenho que tomar outras coisas também. Eu preciso de outros tipos de vitamina que vem de outros lugares. Dá para substituir água por café? Acredito que sim, não tenho certeza. Mas eu sei que eu vou precisar de outras coisas. Não dá para viver só disso. Apesar de eu desejar muito isso é algo que eu não posso garantir a minha vida. A estrutura humana não foi feita para viver a partir de si mesma. O que se encerra muitas vezes lá fora é isso. É uma estrutura que vive de si para si e não consegue perceber que é onde está o movimento cada vez mais desafiador para se viver. Eu consigo achar um lugar adequado para mim. Achar um lugar adequado, eu vou dar um exemplo bem prático. As nossas cadeiras hoje, elas são adequadas para o que a gente está vivendo, que elas dão conforto, a gente senta aqui. Mas não é o ideal, porque elas estragam o piso, a gente sabe disso também. A gente está falando disso. Existe um lugar que eu posso me sentar. Eu posso me sentar com muita gente, muitos estilos, muitas coisas. Mas nem todo lugar adequado é o meu lugar. Eu posso me adequar a muitos lugares. Mas nem todo lugar é o meu. Eu vou viver bem. Eu vou viver com uma relativa paz. Eu vou viver com paz. A Bíblia fala que a gente vai ter uma paz. É possível ter uma paz. Não tem aquele versículo? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Então o mundo dá uma paz. É possível encontrar uma paz no mundo. É possível encontrar uma paz em ideologias, em promessas. É possível. Mas essa nem sempre é a paz de Deus. O ponto, gente, já encerrando, o ponto que eu quero nos lembrar, é que existe um ponto de conexão, não importa quão longe você esteja, não importa quão perto você esteja. Talvez você está tão perto que você fique cego pela luz. Ou talvez você está tão longe que você não consiga mais ouvir. Mas não existe distanciamento que o nascimento de Jesus Cristo não faça essa conexão de volta com Deus. O barulho do coração, as loucuras da cabeça, aquele bolar de pensamentos, sentimentos, emoções ali dentro, que às vezes nos dispersam, nos distanciam, que nos afastam às vezes uns dos outros, nos impedem de se relacionar de forma saudável. Todas essas coisas, elas podem estar sujeitas de novo a Deus, porque o menino nasceu. Porque Jesus nasceu. Um anúncio de séculos em que o povo esperava. Há de vir aquele que nos reconectará com Deus, aquele que vai fazer com que a gente possa ser de novo o que éramos no princípio, aquele que vai nos levar de volta. A jornada cristã, a questão do desviar-se, do converter-se, é também um certo desvio, porque a gente está caminhando para longe de Deus, e a gente se desvia dessa rota distante e se converte de novo para lá. Muitas vezes a nossa jornada é uma jornada para trás.
para trás daqueles que se distanciam de Deus. Que o Senhor nasça nos nossos corações. Que o Senhor nos lembre dessa alegria, gente. Eu sei que o meu rosto não está tão alegre, não está tão feliz nesse momento, mas o que eu quero transmitir é de que existe uma real alegria de podermos alcançar o Senhor em qualquer tempo e fora de tempo. Ele está acessível, Ele sempre vem. É só você clamar por Ele, é só você chamar e Ele vem. O Senhor nasceu, é uma boa notícia que a gente espalha para todo mundo. O que aqueles pastores fizeram foi isso. O que Lucas enfocou, o que Lucas deixou como foco central ali, pelo menos o que na hora que eu estava lendo, eu estava percebendo isso. O que ele deixou como foco central, essa mensagem é para ser espalhada, é para todo mundo saber que o menino nasceu. Contem para todos os lugares. Nasceu num lugar completamente insalubre, contra qualquer tipo de expectativa, numa cidade extremamente distante de onde ele foi concebido. Ele está nascido, encarnado, a salvação veio a nós, passou pelo corpo de mulher, enfrentou sangue e precisou ser submetido ao cuidado de outra pessoa, ser embalado por uma mãe num pano para poder receber os devidos cuidados, amamentar-se, ser nutrido por outra pessoa. O grande Deus, o Criador do universo, ele também conseguiu se estar como um bebê e veio até nós. Ele se fez o mais frágil humano. Ele poderia ter vindo já como grande rei, chegado e já anunciado. De onde veio? Alguém que apareceu do nada. Não, ele veio como humano. A sua história foi contada muito tempo antes. Já se anunciava. A partir de José e de Maria, a vinda do Cristo estava sendo preparado. Era um humano. Os anjos vieram tanto para Maria quanto para José. Anunciaram para eles: há de vir o Deus encarnado por meio de Maria, a bendita e bem-aventurada entre as mulheres. Eis o Senhor, acessível, perto. Ele está do nosso lado e podemos clamar. E para isso basta fé. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por nascer de novo e de novo e de novo. Obrigado por insistir, Senhor, em nos atrair de novo à sua presença. Deus, que o nosso coração, que o nosso olhar jamais se perca ou se distancie de quem o Senhor é ou do que o Senhor realmente veio fazer. A sua encarnação não foi apenas para participar de uma história ou apenas para descer, para brincar com a criação. Não foi para montar um movimento político, filosófico, nem partidário. O Senhor não veio aqui para acabar com a pobreza ou para denunciar as estruturas erradas de sociedades, Deus. O Senhor veio mostrar e revelar o coração humano que se desviou de você e que esse coração humano constrói essas estruturas erradas. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por meio da sua ação, nós temos a possibilidade de reconciliação e na reconciliação vermos a nossa terra prosperar. E aí sim, ver superação de pobreza, diminuição de desigualdades, ver melhoria nas relações. Por quê? Porque nos reconectamos contigo, Deus. Obrigado por nascer em nós de novo. Que nós jamais nos esqueçamos de ti, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro a ti. Amém.